Quando falamos sobre desertos, costuma-se usar a expressão mar de areia, mas uma descrição tão clichê não faz jus ao que é o deserto do Saara. Algo como um oceano escaldante de areia, pontilhado por ilhas de rochas em brasa, se encaixa muito melhor para retratar esse lugar. O Saara se estende por 5.700 quilômetros de oeste a leste e 2.000 quilômetros de norte a sul. A China, por exemplo, tem uma área de 9,6 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quarto maior país do mundo em extensão territorial, mas caberia inteira dentro do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto de areia do planeta. Claro, estamos desconsiderando a Antártida, porque nenhum outro deserto chega perto do tamanho daquele continente. Mas, convenhamos, a Antártida não é o que chamamos de deserto no sentido clássico. Quando pensamos em um deserto, imaginamos um lugar extremamente quente, praticamente sem vida e onde a água é quase inexistente. Olá, pessoal! No entanto, é bom ter cuidado ao falar dessa característica clássica dos desertos, a falta de água. Sabiam que o Saara, que costuma ser um local totalmente seco, sofreu uma enchente gigantesca há pouco tempo? Aqui é o Pipa. Então, vamos começar. O que aconteceu? No maior e mais seco deserto do planeta, em apenas 2 dias, 7 e 8 de dezembro de 2024, choveu mais do que o volume esperado para um ano inteiro nessa região. As chuvas mais intensas foram registradas no Saara, dentro dos territórios da Argélia e do Marrocos. O resultado disso foi quase inacreditável. Uma inundação tomou conta de uma das áreas mais áridas da Terra. Para os moradores da região, um volume tão grande de chuva foi totalmente inesperado. Afinal, a maioria dessas pessoas jamais tinha presenciado nem mesmo uma simples garoa em toda a vida. Além disso, por causa da enchente, muitas casas feitas de barro, como manda a tradição local, acabaram completamente destruídas, e as estruturas básicas da região foram gravemente danificadas. É um verdadeiro paradoxo ser castigado pela água da vida, em pleno Saara, onde ela é mais preciosa do que o ouro. Nessas terras extremamente secas, muitas plantações acabaram alagadas e os campos recém-semeados sofreram grandes prejuízos. Segundo as autoridades marroquinas, o maior impacto foi sentido pelos moradores da vila de Tagnit, que fica a 450 quilômetros ao sul de Rabat. Lá, o volume de chuva ultrapassou 1.000 milímetros em apenas um dia. Para se ter uma ideia, a média anual de chuvas nessa região não passa de 200 milímetros, mas dessa vez caiu mais do que 5 vezes, isso em um único dia. Nas inúmeras imagens de satélite feitas logo após a enchente, podemos ver cenas surreais. Novos lagos surgiram no meio do deserto. O lago do Parque Nacional Iriquí, por exemplo, estava completamente seco havia séculos, mas voltou a ser preenchido com água. E mais, o solo arenoso e argiloso que cobre a maior parte do Saara, o que normalmente permite que a água se infiltre facilmente, de repente se transformou em uma camada impermeável, como se fosse pedra. Mas isso não deveria ser surpresa. De fato, as chuvas leves ou moderadas, a água não permanece nesses solos e acaba se infiltrando para camadas mais profundas. Mas isso só acontece em condições normais. Em tempestades tão fortes quanto essa, o solo se compacta, criando uma espécie de camada impermeável natural que dá origem a lagos. Mas não pense que isso foi apenas uma anomalia rara que durou 2 dias e acabou ali. Na verdade, os dias 7 e 8 de setembro marcaram o ápice de uma enorme transformação climática, e não foram um evento isolado e excepcional como a queda de um asteroide que teria causado a extinção dos dinossauros. Talvez os primeiros sinais dessa mudança tenham surgido quando nevou no Saara, em eventos isolados registrados nos dias 18 de fevereiro de 1979 e 20 de janeiro de 2017. Na época, quase ninguém deu muita atenção a esses fenômenos, mas não deveríamos ter ignorado esses avisos. Os primeiros indícios da grande enchente que estava por vir apareceram no verão de 2024. Segundo dados do Centro Internacional de Previsão Climática, CPC, as áreas normalmente secas do Saara, que incluem os territórios de Níger,
Chade, Sudão, Líbia e Egito começaram a registrar um aumento incomum nas chuvas a partir de meados de julho e até o fim do outono. O volume de precipitação já havia atingido cerca de 400% do normal. Documentos das Nações Unidas indicam que só no Chade, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas por essas chuvas torrenciais. A maior parte das vítimas foi registrada na região norte da Cordilheira do Tibete, bem como no coração do deserto do Saara. No norte da Nigéria, centenas de milhares de pessoas também foram forçadas a abandonar suas casas por causa das enchentes. Essas chuvas devastadoras atingiram ainda o Sudão, onde cerca de 12 mil casas foram destruídas. E a situação das comunidades locais ficou ainda mais crítica, já que um ano antes da enchente, a região havia sofrido uma sequência de terremotos devastadores. O que causou isso? Os cientistas ainda não conseguiram formular uma teoria única e totalmente consistente que explique a origem de enchentes tão anormais como essa. No entanto, cada vez mais especialistas reconhecem que o aumento das inundações nas áreas mais áridas do planeta está diretamente ligado às mudanças climáticas em escala global. Apesar disso, o próprio mecanismo das enchentes recentes já é bem compreendido, e acredita-se que as fortes chuvas no deserto do Saara estejam relacionadas aos furacões que se formam no Oceano Atlântico. Esses furacões surgem quando as massas de ar que se deslocam a partir da costa oeste da África se encontram com as massas de ar que vêm tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, movendo-se em direção uma à outra. O ponto onde essas três massas de ar se encontram é conhecido como Zona de Convergência Intertropical, que se forma próxima ao Equador. Em 2024, essa zona de convergência se deslocou para o norte, chegando muito próxima à fronteira sul do deserto do Saara. Segundo os cientistas, o motivo por trás desse deslocamento tão expressivo da zona de convergência foi o aquecimento global, uma consequência direta das mudanças climáticas. Esse aquecimento, intensificado pela liberação de carbono na atmosfera, elevou de forma significativa a temperatura dos oceanos, especialmente no hemisfério norte, que agora está mais quente que o hemisfério sul. Aliás, esse processo já havia sido previsto em modelos climáticos. Com a mudança da zona de convergência, os furacões se formaram sobre o Atlântico, que estava mais aquecido que o normal, e acabaram levando as nuvens carregadas de chuva mais ao norte do que de costume, despejando essas águas sobre o Saara. De acordo com as previsões dos pesquisadores, a grande quantidade de água que caiu recentemente no deserto vai evaporar, gerando um ciclo local de circulação da umidade, o que vai tornar o clima da região ainda mais chuvoso no futuro. Ou seja, uma espécie de reação em cadeia já começou. À medida que as atividades humanas continuam liberando grandes volumes de gases do efeito estufa, os oceanos acabam absorvendo ainda mais calor. Isso faz com que as águas aquecidas do mar levem as chuvas das monções em direção à África e, além disso, empurrem essas chuvas para o norte, chegando até o deserto do Saara. Até o ano de 2100, esse fenômeno deverá se tornar algo rotineiro e ninguém mais vai se surpreender ao ver chuva caindo sobre o Saara. No meio acadêmico, ainda existe um debate. Será que essas mudanças fazem parte de uma variação natural do clima ou seriam resultado direto da ação humana, provocando uma transformação global em uma única direção? Alguns pesquisadores acreditam que a resposta está justamente no meio do caminho entre essas duas explicações. Atualmente, uma equipe de climatologistas está estudando os eventos climáticos extremos no Saara, dentro de um programa especial chamado IMERG. E ao analisarem os dados de satélite do período entre 2000 e 2021, eles identificaram 6 casos em que as bacias hidrográficas secas do Saara ficaram cheias de água por conta de chuvas intensas, um cenário completamente anormal. Nesse mesmo intervalo de tempo, foram registradas ao todo 36 mil chuvas de intensidades variadas na região do Saara, e cerca de 30% delas ocorreram durante o verão. O deserto do Saara vai se transformar em um imenso campo florido? Os climatologistas da Universidade do Sul da Califórnia acreditam que as mudanças no clima do Saara são resultado do aquecimento global e que seguem uma tendência contínua sem retorno. Eles destacam o fato de que, recentemente, as enchentes no Saara têm se tornado cada vez mais frequentes. Por outro lado, os defensores da teoria de que as mudanças climáticas seguem ciclos naturais apontam para a história recente do próprio deserto do Saara.
Afinal, o Saara nem sempre foi uma terra seca e desolada, como conhecemos hoje. Cerca de 80 mil anos atrás, no lugar onde hoje vemos um Saara amarelo e árido, existia um Saara verde, coberto por densas florestas e campos floridos. Esse período ficou conhecido como a última era úmida da África, marcada por uma sequência de monções. Não parece muito com o cenário que vimos em 2024, quando furacões atravessaram o Atlântico. Estudos de paleoclimatologia mostram que aproximadamente 3 mil anos depois do auge dessa era verde, ou seja, há cerca de 5 mil anos, as chuvas começaram a diminuir gradativamente. Com a queda nas precipitações, o Saara foi se transformando no deserto sem vida que conhecemos hoje. Acredita-se que essa redução nas chuvas tenha sido provocada por mudanças na órbita da Terra. Segundo os defensores da teoria clínica, o período seco do Saara ainda deve durar mais uns 15 mil anos, e só depois disso a região voltaria a ser coberta por vegetação. De qualquer forma, apenas o futuro vai nos mostrar qual desses grupos de pesquisadores está certo. Será que o clima vai mudar drasticamente nos próximos 50 ou 100 anos? Ou não temos com o que nos preocupar pelos próximos 15 mil anos? O aumento das enchentes no Saara não parece ser parte de um processo cíclico e gradual de mudança climática que levaria milhares de anos. Por isso, já é extremamente importante começar a pensar em medidas para reduzir os danos causados pelas enchentes devastadoras no Saara. E manter uma observação constante da superfície do deserto pode nos ajudar a entender melhor essas mudanças em andamento e, quem sabe, permitir que a gente tome providências antes que uma grande catástrofe aconteça. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau!